Eu quero falar um pouco sobre isso também, porque hoje a gente, com razão, criticou aqui vários jogadores que não tiveram postura que tinham que ter no Clássico ontem. Falamos de Everson, falamos do Hulk, falamos de Barba muito pouco, mas falamos. Cara, a gente precisa falar sobre quem cuida do clube, né? Perdão ser repetitivo sobre isso, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas, cara, é um planejamento, mais uma vez, muito pouco, cara. Tem um ditado, né, que a sorte acompanha quem trabalha, e a sorte acompanha quem trabalha bem mesmo, mas o azar, às vezes, acompanha quem trabalha mal. E a lesão do Maicon ontem, pra mim, é o maior exemplo disso, cara. O Atlético, desde a saída do Otávio em fevereiro de 2025, tem a carência de um primeiro volante para jogar naquela posição, para resolver a posição. E isso não sou eu que estou falando. O próprio Paulo Brax, CSO do clube, admitiu em entrevistas coletivas que essa era uma prioridade do clube na janela do fim do ano, né? Falou em outubro. Falou em outubro, falou em janeiro desse ano, falou mais de uma vez. E aí, outubro nada, novembro nada, dezembro nada, janeiro nada, ele fala, não, nós estamos buscando, mas é porque está muito difícil, porque o Sampaoli está recusando um tanto de nome, e isso aconteceu mesmo, isso é verdade. Não, beleza. Aí passou, Sampaoli foi embora, aliás, antes do Sampaoli ir embora, em entrevista à HG Play lá do nosso amigo Everton Guimarães, Paulo Brax, não, vocês acham que eu não consigo trazer um volante? Claro que eu consigo, eu não estou conseguindo ainda por causa disso, e coloca o Sampaoli de novo na roda. Pois bem, o Sampaoli saiu dias depois e o volante que trouxeram é um menino de 20 anos que veio do Porto B, que ontem, quando questionado o Barba sobre a não utilização do Tomás Pérez, disse, gente, é um menino que tem 12 jogos como profissional, ou seja, deixou claro que na avaliação dele não é um garoto pronto para jogar como titular do Atlético no jogo contra o Cruzeiro. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, em termos práticos, prestem atenção no que eu estou falando, em termos práticos até aqui, qual foi a diferença de trazer o Tomás Pérez ou de não trazer ninguém? Nenhuma. E eu falo em termos práticos para deixar claro um respeito ao atleta. A gente no canal do Frostado, a gente falou 1 milhão de vezes, cara, se completarem 1 ano sem o primeiro volante, ou seja, desde a saída do Otávio, né, 1 ano para frente, que se eu não estou enganado era 17 de fevereiro, se eu não estou enganado 17, 19 de fevereiro, nós vamos fazer um bolo de aniversário aqui para ridicularizar mesmo, porque vocês merecem, cara, vocês estão de sacanagem 1 ano sem o primeiro volante. E coincidentemente ou não, no dia não foi um dia antes, um dia depois, no dia que ia completar 1 ano, eles anunciaram o Tomás Pérez. A gente cancelou o bolo por respeito ao atleta, tá? Eu tô deixando claro isso aqui, porque eu achei que ia ser uma sacanagem com um menino de 20 anos, tá chegando com a melhor das intenções de crescer a carreira dele, olhar e falar, pô, olha lá, os caras estão considerando que eu nem existo, né? Pô, eu falei que eu sou o primeiro volante, estão ridicularizando, falando que eu não conto. Então, por respeito ao atleta, porque atleta é ser humano, a gente não fez a parada do bolo lá. Mas, cara, é muito feio o que vocês estão fazendo. E eu avisei quando algumas contratações chegaram e a gente viu no primeiro momento da janela dessa virada de ano algumas contratações interessantes. Pô, o Galo tá se movimentando, tá trazendo caras de seleção, tá trazendo esse, aquele, o Vitor Hugo bem, o Maicon bem, tá melhorando, mas o tempo inteiro com o asterisco ali, eu falei isso 1 milhão de vezes. Se trouxerem o lateral, o atacante, o ponta, não sei quem, o meia, e não resolverem as 2 lacunas óbvias desse elenco, a janela vai ter sido péssima. E não resolveram. A zaga e o volante. Com todo respeito ao Tomás Pérez, no efeito prático até aqui, ele nada é a mesma coisa. Não estou falando mal dele, a gente nem viu o menino em campo, tomara que seja uma joia argentina, que daqui a pouco seja ídolo do clube. Mas até aqui ainda não foi. Então, cara, muito, muito feio, né? Mais uma vez um planejamento porco e mais uma vez com algumas coisinhas no meio que vão irritando ainda mais o torcedor, né, Fael? Faltando 1 semana para acabar a janela, troca o treinador e aí eles ganham uns diazinhos com o discurso não, agora o cara vai ter que avaliar o elenco. Aí o Barba, claro, ele não vai chegar falando esse elenco é horrível, eu preciso de um volante para ontem, ele vai chegar respeitando, pisando devagarinho. Ele falou, não, eu preciso ver em campo. Ele foi ver em campo e fechou a janela. Então agora está aberta só a janela nacional. A janela internacional agora é só lá depois da Copa, julho, ou durante a Copa, não lembro, mas é meio do ano. E tá aí. A carência continua. O Maicon, que era o único volante seguro do elenco, né? Machucou. Os zagueiros seguem, né, sendo problemas. O Alonso e o Vitor Hugo entra um, você fica com saudade do outro. Que é o que o Fael fala sempre, quem tá fora tá sempre melhor, porque ninguém passa confiança. Então, mais uma vez, um trabalho porco feito na janela e o Atlético indo para um campeonato brasileiro com lacunas óbvias que não são de agora, não. Já tá na 5ª rodada. Exato, já tá na 5ª rodada. Retomando o Campeonato Brasileiro com lacunas que eu já sabia desde o ano passado, o Fael sabia, o Patrick sabia, o Dudu, todo mundo que tá aqui, quem tá na câmera, quem tá assistindo aqui no jogo, todo mundo sabia. E vocês não conseguiram resolver. Então, acho que é importante falar disso também, porque futebol é dentro do campo, mas é muito do que acontece fora, e se não acerta fora, meu amigão, para acertar dentro fica difícil, Fael.
Lembra que eu falei que sem o Sampaoli o Brax ia perder película? Perfeito. Como Uma das melhores metáforas que você já fez. Com a derrota no Campeonato Mineiro, fica mais escancarada ainda essa situação, e se não ganhar do Internacional, ainda mais. Estou falando do Brax, mas vale para que... É porque ele foi para o microfone dias antes de fechar a janela e fez uma análise que o atleticano falou, cara, não pode ser o mesmo time que eu tô vendo. E a gente fala dele porque ele é o mais acima que vai ao microfone. Quem tá acima dele não vai nunca. Se tornou o frontman da parada, né? A vidraça é ele. E a gente tá na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou o Campeonato Mineiro. Eu acho até que o Lodge poderia render mais se ele tivesse um time organizado. Tenho certeza disso. Eu acho que se você tivesse um time organizado, o Maicon encaixaria ainda mais. Mas principalmente, a gente tem o Vitor Hugo, o Maicon e o Lodge dentro de reforços que dá para analisar até agora. Um time que brigou e flertou demais com o rebaixamento nos últimos 2 anos. Um time que teve a pior média de gols desde 1993 em Campeonato Brasileiro. Um time que vem com esse retrospecto de diversos gols sofridos. Está com 3 reforços sendo aproveitados. Eu vou colocar o Maicon, Lodge e Vitor Hugo nesse caso. E fora isso, Cassierra, Laminda, o Preciado, a gente está falando até sobre poupá-lo um tempo para ele recuperar, mas não consigo opinar sobre o Cassierra, não consigo opinar sobre a Laminda, e o Tomás Pérez, o treinador, fala que tem que ter paciência porque é um jogador com 12 partidas na elite, em Série A. É um trabalho ruim. E o futebol está dando uma oportunidade. O atleticano reclama da vida às vezes. A vida deu uma oportunidade para ele na final da Libertadores, deu uma oportunidade para ele na Sul-Americana, que chegou na final com um time ruim, e a vida te deu um recado, Atlético, que precisava ser diferente esse ano. E ontem, Everson, Natanael, Juan Tressolde, Vitor Hugo, Alan Franco, Igor Gomes, o Cissé já estava no sub-20 aqui, mas não vou nem colocá-lo, mas já estava aqui também, Igor Gomes, Dudu, Bernard e Hulk. É o time que lutou contra o rebaixamento que estava em campo ontem. E a gente, a janela, não teve competência para fazer nada de diferente. O recado foi dado. A missão, claro, vai ficar com quem sempre recebeu essa missão de salvar o Galo, a torcida.